Yau Shalom, Yau Shalom, Yau Shalom. Olá, irmãos, que a benevolência do nosso amado Abacadosh e Yau dos Exércitos venha a derramar sobre a vida de cada um de vocês o Akadosh do seu espírito em cada um, para que tenhamos discernimento espiritual em nome de Yahshua Mashiach. Tá bom, irmãos? E que assim seja. Bom, irmãos, hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouco mais sobre o Partir do Pão, tá certo? Bom, o Partir do Pão, irmãos, alguns dizem ele é físico, que tem que fazer o Partir do Pão, certo? Fazer lá, assar o pãozinho sem fermento e tomar o suco de uva, né? E outros dizem que é totalmente espiritual, tá bom? Então, irmãos, muitos dos nossos atos físicos também tem a ver com a espiritualidade, mas nós precisamos entender algumas coisas antes, né, da gente dizer que deve-se fazer o Partir do Pão ou não deve-se fazer o Partir do Pão, tá bom? Então, bom, aqui não é essa passagem que eu quero, essa aqui deixa eu ver se é essa. Não, também não é essa. Vamos aqui passar em algumas passagens bíblicas para a gente começar a entender algumas coisas, tá bom? Para que não venhamos a nos escandalizar, né? Porque eu vejo que tem muitos irmãos que eles procuram qualquer pretexto aí, que nem eu tenho um fã meu que vai sempre lá no meu canal para contrariar aquilo que as escrituras estão dizendo. Isso é, querendo me contrariar, porém está contrariando as escrituras. Se o batismo no Ruach, né, ele foi instituído pelo Mashiach, e se até Pedro, ele se arrependeu porque ele foi de contra a palavra, ele diz, quem sou eu, né, em Atos 10, ou em Atos 11, em Atos 10 ele falou, ninguém pode negar, quem pode negar as águas do batismo? E nos Atos 11 ele diz, né, quem sou eu para ir de contra o Criador? Quem sou eu? Então ali, irmão, nós já percebemos a humildade de Pedro, coisa que muitos irmãos não estão tendo para reconhecer os seus erros, porque não querem ver as suas obras reprovadas, né, irmãos? Mas tudo bem, como eu disse, cada um é livre e tem um livre arbítrio para fazer o que bem entender. E eu não estou aqui para julgar, eu só estou aqui para mostrar segundo as escrituras, porque a minha palavra pessoal não vale nada, tá certo? O que vale aqui são as escrituras, tá bom? Então, quem sou eu? Eu não sou ninguém, irmãos. Quem sou eu para ir contra o Criador, tá? Se o Criador mostra nas palavras dele, e se eu ver que eu estou errado, obviamente eu vou fazer um vídeo e vou me retratar. Falar, não, eu estou errado em relação à imersão. A imersão deve sim ser feita, né? Mas isso, se caso eu perceber alguma passagem aqui que eu tenho estudado bastante, irmãos, e eu percebi que é pela imposição de mãos através do Ruach. Vocês podem ler Atos 10, Atos 11, Atos 19, né? E até Mateus 3, se eu não me engano, quando João Batista ele diz que aquele que viria batizaria com espírito, que é o Ruach, e com fogo. O fogo é no final, né? No final de tudo, vai ser no último dia. Vai ser quando o Criador purificar todos nós, né, com o fogo. Então ele vai passar as obras de cada um pelo fogo, tá certo? Então vamos lá, irmãos. 1 Coríntios 2. Perdão, voltando aqui. Então tem irmãos aí que vem aqui no canal e diz que eu tô pondo outro fundamento. Outro fundamento, irmãos, seria se no caso eu colocasse outro nome. O nome é de Yahshua Mashiach. Eu não tô aqui para contrariar os ensinos. Eu estou complementando aquilo que de repente faltou.
né? E vocês têm que buscar por vocês. Eu não sou pastor de ninguém, estou aqui para pastorear. Eu estou aqui para buscar nas escrituras. Eu vi, eu achei ali, eu falei, tem que compartilhar com os irmãos, né? Os irmãos que têm humildade, eles vão analisar por si próprios e eles vão chegar ao pleno conhecimento da verdade, tá bom? Então, eu não sou a voz da verdade. A verdade está nas escrituras. Vamos lá então, irmãos. Aqui, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Ruach, do Criador, de Ial, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. De forma espiritual se discernem as coisas do Espírito. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Criador, a mente do Mestre, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Yahusha. Tá certo, irmãos? Mas nós temos a mente de Yahusha. Temos que pensar como o Mashiach pensava. Ok? E olhar as coisas através do Ruach. E não das coisas carnais. Não carnalizar, né, as passagens. Tá bom? Então vamos lá, irmãos. Já lemos aqui. Vamos entender algumas passagens aqui, né? Nós temos aqui, ó, 1 Coríntios, né? Então aqui tem uma passagem que eu quero pegar aqui, que tá 1 Coríntios. 1 Coríntios aqui a partir do 7, né? Deixa eu conferir para não cometer um erro aqui, porque senão eu vou ser crucificado. Já estão atirando pedra, né? Só atiram pedra em árvore que dá bom fruto, né? Opa, aqui foi pro 5. Deixa eu ver se é esse mesmo. É aqui, ó. A partir do versículo 7, tá? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Yahusha, porque o Mashiach, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Entendeu, irmãos? Ele já foi sacrificado, nós não precisamos sacrificá-lo novamente. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então aqui ele fala sobre os ázimos da sinceridade e da verdade. Então aqui, irmão, já está mostrando que o pão ázimo, o pão sem fermento, ele tem que ser com sinceridade e com verdade. Tá certo? Então deixa eu ver aqui. Bom, aqui é 1 Coríntios 6. Vamos aqui, 1 Coríntios 6, versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Yahusha? Tomai, pois, os membros do Mashiach e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Então aqui, irmãos, está dizendo que nós, né, que nossos corpos são membros do Mashiach. Nós somos o pão, temos que ser como o pão sem fermento. Por quê? Porque o Mashiach, ele é o maná, ele é o pão que desceu dos céus, tá certo? Então, como eu mostrei para vocês que numa visão espiritual, água é a palavra do Criador, que eu mostrei no outro vídeo, tá? Não é água literal, mas água é a palavra. Então nós temos que começar a ver as coisas espirituais, né? E discerni-las de forma espiritual. Então aqui, ó. Esse aqui é 1 Coríntios 6, né? Vamos aqui, ó. Os alimentos são para o estômago, o estômago para os alimentos. O Criador, porém, aniquilará tanto um como o outro.
Mas o corpo não é para fornicação, senão para o Mashiach, não é, senão para o mestre, e o mestre para o corpo. Aqui está dizendo que nós, né, nós somos o corpo do Mashiach, tá certo? Então o alimento é feito para o estômago e o estômago para o alimento, tá certo? E aqui ele fala sobre as coisas, né, que dizem que não é proibido comer isso e aquilo outro. Não, ele diz que os alimentos são para o estômago para os alimentos. Ó, mas porém o Criador Yahweh aniquilará tanto um como o outro. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas o nosso corpo não é para a fornicação, senão para o Mashiach. E o Mashiach para o corpo. Vocês estão vendo que nós nos tornamos um com o Mashiach. Temos que nos tornar um com o Mashiach. Porém, aquilo que é comestível ou se bebe, irmãos, essas coisas são para o corpo e para o estômago. Entendeu? E não para o espírito e para a alma. Então temos que ver aqui algumas coisas. Temos que começar a entender e ter visão espiritual para discernir as coisas, tá? Vamos voltar aqui, irmãos. Opa, aqui eu... Aqui, ó. 1 Coríntios 10, né? Versículo 16. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue do Mashiach? Deixa bem aqui, bem grande para vocês verem. Ainda podemos ler em duas versões, ó. King James atualizada. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão no sangue do Mashiach? Então, cadê a comunhão no partir do pão, irmãos? Entende? Não, tá faltando mais comunhão. Pessoal, cada um que come e bebe, come para si mesmo. Entende? E não é isso que o Mashiach quer. Não é isso que o apóstolo Shaul ele quis dizer. Que nós façamos de uma maneira individual. Sejamos individualistas. Tá? Acaso o pão que partimos não é a nossa participação no corpo do Mashiach? Entendeu, irmão? Porque nós somos o corpo do Mashiach. Nós somos membros. Agora aqui, vamos no João Ferreira atualizado. Portanto, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue do Mashiach? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão no corpo do Mashiach? Vocês estão entendendo, irmãos? Então, sem comunhão, esse partir do pão, ele não vai ser tão agradável como alguns irmãos aí o fazem, né? Sem discernir quem é o corpo. Então vamos aqui, irmãos. 1 João. Agora vamos abrir a nossa visão espiritual para entender. Porque três são... Aqui, 1 João 5, né? Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo, aqui, ó. 1 João 5, do 6 ao 12. Tá certo? Então vamos lá. Deixa eu ver. Ó, e este, que é Yahushua, né? Que veio por água e sangue, isto é, Yahushua Mashiach, não só por água, mas por água e por sangue. E o Ruach é o que testifica, porque o Ruach é a verdade. Certo? Então o Ruach é o próprio Pai. Então ele é a verdade. E aqui diz por água e por sangue. Porém, temos que entender a visão espiritual sobre a água e o sangue. E aqui embaixo ele já fala logo. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Ruach Kadosh. E esses três são um, ok? E vamos ver embaixo. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Olha aqui, irmãos. Vocês conseguem perceber
Então vamos lá, o que testifica no céu é o Pai, e na terra é o Ruach, é o Espírito, porque o Pai, ele é Espírito. A palavra é a que testifica no céu, e a palavra se fez carne, irmãos. Entendeu? Muitos falam, o livro de João ali e tal é gnóstico. Tudo bem, eu não sou um especialista. Então temos que analisar tudo e reter o que é bom, tá? O que faz sentido. Então a palavra, irmãos, é a água. Aqui está claro, ó, mostrando quem testifica no céu, a palavra, e quem testifica na terra. É a água. Então a água é a palavra, irmãos. Tá certo? A água é a palavra. Precisamos ser lavados pela palavra. Lá no deserto, quando Moisés marcha, ele feriu a rocha, ela deu água. E aquela água é uma chia, como diz o apóstolo Shaul. E o Machia, ele é a palavra. Então, se Yahshua, a água, se Yahshua é a palavra e a palavra é a água, então a água não é física, irmãos. A água é a palavra. É a palavra. Temos que ser lavados através da palavra. E eu vou falar sobre Nicodemos, tá? Que está no livro de João aí. Que tem irmãos que usam o livro de João para retratar sobre isso. Aqui, ó. E quem testifica no céu, o terceiro é o Ruach Kadosh. E na terra é o sangue. Olha aqui, irmãos. E esses três concordam num. Então vocês estão conseguindo entender que o Ruach é o sangue? O Ruach aqui é o sangue, irmãos. Entendeu? É proibido fazer o partir do pão? Eu não vi proibição. Parece que é até bom que se faça. Mas sem discernir o corpo, é melhor que não faça. Né? Então aqui, o Ruach Kadosh é o sangue. A palavra é a água. E o Pai é o Ruach, é o Espírito. Ele tem que testificar na terra, tá bom? Então através, né, como Yahshua, no caso, que disse para Nicodemos no livro de João, eu não acredito muito, mas eu creio que tem passagens ali, irmãos, que são tiradas de outros livros que realmente fazem sentido. Ele diz que aquele que não nascer da água e do Espírito, isso é, então nós temos que fazer o quê? Nós temos que ser imergidos? Não. Ali está dizendo aquele que não nascer da água, que é a palavra, e o Espírito, que é o Ruach, é o sangue dele que foi derramado. Que aqui está bem claro, irmãos, que o Espírito é o sangue. O Espírito testifica no céu, que é o Ruach Kadosh, mas o que testifica na terra é o sangue, então é o mesmo, o Ruach Kadosh. A palavra e o Espírito de Yahweh. Tanto que eu vou falar, no Antigo Testamento, o nome do Criador era como? Era Yahweh, certo? No Novo Testamento, aí veio o Filho, que é Yahshua. E depois do milênio, vai se tornar Yahushalam, porque a Yahushalam vai descer dos céus. Então é 3 em 1 o nome. Yahushalam. Yah simboliza o primeiro testamento. Yahusha significa o segundo, o Novo Testamento. Yahushalam é depois do milênio. Entendeu, irmãos? Então é como o primeiro batismo, que era na água, através de Yohanan, João Batista, ele batizava com água. Mas Yahshua, ele veio e em Pentecostes derramou o Novo Testamento, que é o Ruach Kadosh. Através do seu sangue, através do sacrifício do sangue, da sua oferenda que ele ofereceu para o Criador, ele conseguiu rasgar o véu e aí veio o Ruach Kadosh. Então Pedro, ele já assumiu, até Pedro assumiu ali em Atos 11, que é no Ruach. Ele falou, mas quem sou eu para ir contra o Criador? Porque ele não acreditava, né? Ele, por causa dos dogmas judaicos, né? Como a mikvah, a tevilá, né? Que eram realizados pelos judeus, ele achava que tinha que ser através dos judeus. Mas eles se reuniram, os apóstolos, né? Parece que com Shaul também, se eu não me engano, está em Atos dos Apóstolos, eu não lembro agora o capítulo. Eles se reuniram para debater se ia circuncidar os gentios ou não. E eles disseram, não, agora se você é só não comer alimentos impuros oferecidos aos ídolos. Ele falou, eles só deixaram isso, irmãos. Entendeu?
A relação de partir o pão, irmãos, é muito mais sério do que a gente pensa. Não é só lá cozinhar o pãozinho, né? É rasgar o pão ali, dividir e tomar o suco sem discernir o que é o corpo. E aqui Shaul já disse, né? Shaul ele já disse, irmão. Vou até voltar aqui para que vocês vejam. É proibido partir o pão? Não é. Mas se você fizer sem entender, você vai fazer para sua própria condenação, tá certo? Principalmente quem faz acepção de pessoas, irmãos. É bem claro, ó. Não é verdade. Em 1 Coríntios 10, 16. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue do Mashiach ou do Ruach? Não é a comunhão do Ruach? Acaso o pão que partimos não é a nossa participação no corpo do Mashiach? Por que, irmãos? Por que, irmãos? Aqui está dizendo, acaso o pão que partimos não é a participação? O que é participação, irmãos? Senão o trabalho, a obra. Entendeu? É nós sermos parte do corpo. Entendeu? Porque muitos tem muitas partes um corpo, né? Aí em 1 Coríntios 12 ele vai falar. Mas nós vamos primeiro passar por 1 Coríntios 11, para que vocês possam entender melhor essa parte do partir do pão. E vocês estudem por vocês mesmos e tirem as suas conclusões. Entendeu? Cada um tira a sua conclusão. Ah, como eu devo fazer o partir do pão? Porque depois que introduziram o partir do pão na igreja, começou todas as dissensões e as separações, né? As brigas, as contendas, começou tudo através disso. Então nós temos que analisar que as passagens temos que analisar espiritualmente, como diz o apóstolo Shaul, e não de uma forma carnal. Isso quer dizer o quê? Que nós, qualquer coisa que nós façamos aqui que não for a boa obra do Mashiach, que é a nossa participação no corpo do Mashiach, né? Da edificação do corpo, entendeu? Isso daí eu quero dizer o quê? Que é uma obra que vai passar pelo fogo e não vai passar. Não vai passar, irmãos. Entendeu? Não adianta nada você partir o pão sem você discernir. Então, ele diz que aquele que partir indignamente, tá certo? Esse se tornará culpado do corpo. Né? Então, aí examine-se cada um a si mesmo. Espera aí. Agora aqui vamos 1 Coríntios. Vamos voltar aqui que tem que ser no 11 agora. Ó, 1 Coríntios. Espera. Onze. Aqui o que ele diz, ó. Shaul diz: sede meus imitadores, como eu sou do Mashiach. Reverência na adoração. Tá certo? Vamos passar aqui. Aqui, ó. Entretanto, desejo que entendais que o Mashiach é a cabeça de todo homem. O homem, o cabeça da esposa. E o Criador, a cabeça do Mashiach. E aqui ele está dizendo que o Mashiach é o cabeça da esposa, que no caso é a igreja, irmãos. Tá certo? Mas eu vou passar aqui. Mas aí aí vocês leem, tá? Completo. Só vou fazer rapidinho aqui, porque tem muitas passagens. Então, se eu for ler tudo, vai sair um pouco do contexto da mensagem de hoje. Tá bem mais pra frente aqui.
Aqui eu creio que é 1 Coríntios 11:16, né? Deixa eu ver. Estou encontrando aqui. É aqui, ó. 1 Coríntios 11:16. Contudo, se alguém deseja fazer desse assunto uma polêmica, nós não temos esse procedimento, nem as igrejas do Criador. A ceia deve expressar amor cristão. Tá bom? Só para começar. Então aqui, irmãos, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Agora 17. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Presta atenção no que fala Shaul. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vocês quando vocês se reúnem como igreja, e até está certo que eu acredito que isso esteja ocorrendo. Ainda se faz necessário que tenha divergências entre vocês para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Aqui ele fala aprovado, irmão, aquele que tem amor, sabe? Aqui, ó. Pois, quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Machia. Não é para comer a ceia do Machia. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que não tendes casas? Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou de fato vocês desprezam a igreja do Criador, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não. Vos elogio por essas atitudes, como celebrar a ceia do Machia. Isso é, celebrar a ceia do Machia de forma egoísta, de forma, né, com que você come ali o pão ali, no intuito de se salvar, né, de reverenciar o Machia, porém esquecendo da igreja, porque aqui, ó, desprezais a igreja do Criador, ou de fato desprezais a igreja do Criador, a igreja que somos nós somos o corpo, tá entendendo? Proibido, não é proibido fazer o partir do pão, mas também não é recomendável para quem não sabe discernir o que é o corpo. Então aqui, ó, pois eu recebi do Machia o que vos entreguei, o que o Machia, na noite em que foi traído, ele foi traído, na noite em que foi traído, ele ressalta aqui, ó, na noite em que ele foi traído, tomou o pão. E logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Machia até que ele venha. Né? Nós estamos anunciando o sacrifício de Yahusha até que ele venha. É errado fazer o partir do pão, irmãos? Não está mostrando que é errado. Porém, nós temos que entender que o corpo somos nós. Aqui, ó. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Machia indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Machia. Vocês estão entendendo? Se alguém fizer indignamente, eu já falei em outros vídeos, você se acha digno o suficiente de partir o pão do Machia? Você acha que você, né, não tem pecados? Você acha que você não peca?
Então, irmãos, quer ser digno? Aqui o apóstolo Tiago já está dizendo que se nós fizermos indignamente, nós tornamos culpados de pecar contra o corpo, que somos nós, irmãos, tá? Então, se a gente peca um contra o outro, se a gente está aí um acusando o outro, um apontando os defeitos do outro, né, que no caso eu já fiz também e não pretendo mais fazer, nós tornamos culpados, né, do corpo do Machia. Nos tornamos culpados pelas divisões, tá certo? Então, ó, examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira como o pão e beba o cálice. Se quer fazer, faça, mas se examine antes, vê se você está capacitado para poder fazer isso. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Machia, come e bebe para sua própria condenação. Tá vendo que não é só partir o pão, irmãos? Vai muito além de partir um pão, né? É espiritual, irmãos, entendeu? É espiritual. Então nós temos que ter consciência do corpo, que o corpo somos nós. E o sangue é a reunião, o cálice no sangue do Machia é através do Ruach Kadosh, que é o sangue vem através do Ruach, irmãos. Tá bom? É o sangue do Machia que vem através do Ruach, do Espírito do Criador, que provém do sangue do Cordeiro. Né? E a água é a boa palavra. Então quer dizer então, que se eu me imergir na água, mas não estudar a palavra, eu vou ser salvo. Né? Então é só como disseram aí quando o Machia fala para Nicodemos, né? Que ele diz assim: e em verdade eu vos digo que todo aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino. Ele que estava falando água, tá bom, você mergulha na água, né? E se você não estudar, você não tem o Ruach. Então quer dizer o quê? Que a água é a palavra do Criador, a água pura que provém do trono, tá? Então o pão é o próprio Machia. O pão é a palavra também, é o próprio Machia que cai do céu. É o pão que desce do céu, né? Lá Moisés, quando feriu a rocha simbolizava Yahusha, como o apóstolo Shaul, ele diz para nós, né? Tá certo? Então o corpo, e depois em Atos, 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 12, vai falar sobre as diversas funcionalidades dos membros que são parte do corpo do Machia. Vocês estão entendendo agora quem é o corpo do Machia? É o pão? Não é. É eu, é você, é outro irmão. E o que é o sangue do Machia que nos une? O sangue, a vida está no sangue, irmãos. Tá certo? Então o sangue é o Ruach, como está em 1 João 5, lá que eu mostrei para vocês, que é a correlação entre o Ruach Kadosh e o sangue. Vocês estão entendendo? Então, irmão, fala para mim que o que vai diferenciar a entrada no reino é o partir do pão? O partir do pão, irmãos, ele é muito espiritual, mas se você quiser fazer, você tem que fazer dignamente, você tem que saber o que você está fazendo ali, que é através da comunhão, e aquele que faz indignamente torna-se culpado de pecar contra o corpo. Aquele que não tem consciência do que está fazendo aqui, ó. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Machia, que somos nós, come e bebe para sua própria condenação. Então a pessoa está se condenando, né? Se ela faz de uma forma egoísta, achando que aquele ritual vai salvar ela, entendeu? Mas desculpa falar, irmãos, eu tô vendo aqui que não. Cada um tome o próprio conhecimento aí, cada um veja por si próprio, tá? Cada um precisa ver por si próprio. Agora vamos aqui buscar uma outra passagem aqui. Ou outras passagens. Só mais uma passagem aqui, tá? Aqui, ó. O sangue do Machia. Então, pessoal, eu tenho a Bíblia israelita aqui, mas assim se torna mais fácil, né? De eu pesquisar. Olha aqui, ó. Ó, o sangue do Machia, né? Vamos fazer diversas passagens. Números 35, 33. Assim não profaneis a terra em que estáis, porque o sangue faz profanar a terra. E nenhuma expiação se fará
pela terra por causa do sangue que nela se derramar, senão com o sangue daquele que o derramou, né? Yahshua derramou o seu sangue, ó. Vamos aqui. Aqui, ó, Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Vocês estão vendo? O derramamento do sangue do Mashiach, irmãos. O sangue é o Ruach Kadosh. É através do sangue que recebemos o Ruach Kadosh de Yahshua Mashiach, que é o Ruach, é o próprio sangue do Mashiach. Então, nascer da água e do Espírito significa o quê? Nascer da palavra. Nascer da palavra, ser lavado com a palavra do Mashiach. É uma visão espiritual, irmãos. Aqui, ó, João 6, 5, 3. Né? Ele diz aqui, ó. Yahshua, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Mas está no livro de João. Eu não considero o livro de João como base, né? Como base. Porque muitas passagens não tem nos outros livros, tá? Então aqui, ó. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Agora a carne, irmãos, está vinculado à obra, está vinculado à sua participação no corpo, como disse o apóstolo Shaul. E o sangue, irmãos, ele é a comunhão, é o Ruach Kadosh que nos une, porque estamos reunidos em um só Espírito, um só batismo, uma só verdade, que é Yahshua Mashiach, um só soberano, que é o Criador, entendeu? Então, Efésios 1:7, ó. Em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua benevolência, né? Aqui, ó, Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue. Vocês estão vendo, irmão? A carne somos nós. O sangue é o Ruach. Vocês estão entendendo? Então a carne somos nós somos o corpo. E o sangue é o Ruach que nos une, irmão. Estamos unidos em um só espírito aqui, ó. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Olha aqui, ó, é o sangue. O que é o sangue, irmãos? É algo que é carnal? Não. O sangue é o espírito, é o Ruach. Sem um Ruach aqui, ninguém faz nada, irmãos. Vocês estão entendendo? Então, ó, 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Yahshua Mashiach, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, irmãos. Tá? Ruach é o sangue, irmãos. E da parte de Yahshua Mashiach, que é fiel testemunha, é o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5. Entendeu, irmãos? Através da palavra é que vem o Ruach, através da imposição de mãos. Nós podemos ver que a palavra aqui é a água nos lavou, ó. O sangue aqui, ó, o sangue que nos lava dos pecados, tá vendo? Em Apocalipse 1:5. Aqui, ó, 1 Pedro 1:18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, não é com coisas corruptíveis, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Estou falando aqui dos judeus, né? Mas com o precioso sangue do Mashiach, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Pelo sangue, pela palavra. Então, pelo sacrifício, o Ruach, e pela água, que é a palavra. E não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12:11.
Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Aqui, ó, Hebreus 10:14 ou 10:4. Tá falando aqui sobre os sacrifícios, né? Os sacrifícios dos animais não podem tirar pecados. Aqui, ó, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26:28. Aqui ele fala do cálice. Então vocês querem beber o cálice? Beba. Mas Shaul adverte: se fizer indignamente, você peca contra o corpo. E se você não tiver consciência de que o sangue é o ruach do espírito, entendeu? Você vai ser condenado, porque não está discernindo quem é o corpo. O corpo é eu, é você, somos todos nós, somos todos um corpo só. Há divergências? Há divergências, entendeu? Há divergências, cada um pensa de uma maneira. Mas pensar de uma maneira não quer dizer que é na palavra. Agora a palavra é espiritual, irmãos. Então não tem como a gente carnalizar. Não podemos carnalizar a palavra do Criador. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo, que é o Ruach Kadosh, vos constituiu bispos para apacentardes a igreja do Criador, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos 20:28. Aqui eu vou ler mais um, só o último, tá? Ao qual o Criador propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência do Criador. Entendeu, irmãos? Então, pela fé no seu sangue. Então, aqui, ó, ao qual o Criador propôs para propiciação pela fé, pela muná, no seu sangue. Nós temos que ter fé, a muná, do Ruach Kadosh, do sangue, né? Então nós somos lavados com o sangue, né? Através da palavra do Criador e o Ruach. Vocês perceberam que é tudo um só? É tudo um só espírito, irmãos. Então nós temos que entender essas coisas. Se nós não entendermos através das passagens de forma espiritual, e nós ficarmos carnalizando as passagens do Criador, nós vamos cometer diversos pecados aqui, irmãos, tá? E vamos nos tornar culpados pelo corpo do Mashiach. Então aquele que divide o corpo através do partir do pão, né, tem que analisar bem o que está fazendo. Opa, deixa eu colocar uma pequena passagem aqui do nosso irmão aqui. Então, no partir do pão, só para resumir esse estudo, vou ler só mais essa passagem. No livro de 1 Coríntios, lá fala que quando a pessoa vai comer o pão, vai partir o pão, a Bíblia diz que ele deve discernir o corpo do Mashiach. E aí a Bíblia diz que nós somos o pão. A Bíblia diz que o corpo do Mashiach é o pão. O pão que é partido ali simboliza o corpo do Mashiach, que foi partido por nós. Então, quando você vai partir o pão, você tem que entender que o corpo é um. Aquele pão que você está partindo, você está entendendo que aquele pão ali é o corpo do Mashiach, que foi partido por nós. E o corpo do Mashiach é um. Se você tomar a ceia sem entender o que é igreja, que a igreja são todos aqueles que aceitou o Mashiach como o único Salvador, se você não entender isso, se você achar que as denominações são igrejas, você não tem direito de partir o pão. Porque você é um faccioso. Como é que você vai partir o pão se você é um faccioso? Como é que você vai partir o pão se você é um causador de divisão? O pão é um símbolo de unidade. O pão é símbolo do corpo do Mashiach. O corpo do Mashiach é um. Está entendendo? Então nós quando vai comer o pão, nós temos que entender que nós todos somos um. Somos membros uns dos outros. Só assim nós poderemos partir o pão. Só assim nós podemos participar da ceia do Mashiach. Você não pode participar da ceia do Mashiach pertencendo a uma denominação. Senão, meu amigo, você não entendeu nada. Então, terminando esse estudo, você depois lê 1 Coríntios capítulo 10, e onde fala sobre o partir do pão, para você entender que o partir do pão, quando a gente vai partir o pão, a gente tem que entender o que é a igreja. Só assim pode-se partir o pão. No contrário, não pode partir o pão. Você não pode pertencer a uma denominação. Se você pertencer a uma denominação, você é um faccioso. E a Bíblia diz que os facciosos não herdarão o reino do céu. E um faccioso não pode participar do pão, do corpo do Mashiach, porque ele é um faccioso. Ele não entendeu que o corpo é um, que há um só corpo, que há um só Salvador. Ele não entendeu isso, que há uma só igreja. Ele não entendeu. Então vou ler para você o último versículo e encerro aqui esse estudo. Espero que você entendeu.
quero trazer para vocês nesse vídeo é uma palavra poderosa da parte do Eterno. Mashiach deixou elas como pilares para a igreja. Você não pode tirar essas questões da vida da igreja. As denominações não entendem nada da palavra da justiça. Eles acham que esse texto está falando de salvação, para te mostrar a verdade, a palavra da justiça, para você ser capacitado para entrar no reino milenar. Você vai entender lá na frente que sem essas questões aí você não entra no reino jamais. Porque se não entrar no reino, meu irmão, não precisa pensar que você também vai ficar de boa, não. Quem não entrar no reino vai ser jogado nas trevas exteriores para ser disciplinado, para ser moldado. Então, o que eu quero trazer para vocês é que para cada era da igreja, o Mashiach está falando através de um anjo para aquela igreja. A igreja de Filadélfia está mostrando para vocês quais são os livros que são inspirados e quais que não são, quais os versículos que foram acrescentados e quais que não foram. A igreja de Filadélfia está tirando todos os fermentos. Esse é o resumo de todas as revelações que haviam se perdido, de todas as verdades que haviam se perdido durante as eras da igreja. O Eterno está restaurando nessa era da igreja. Porque quem abraçou Abraão lá atrás se deu bem. Quem abraçou Adão, quem abraçou Enos, quem abraçou Noé, quem abraçou Moisés, quem abraçou Davi, quem abraçou todos os homens que foram levantados para aquela era se deu bem. Já passou o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. Ali o Velho Testamento, a velha aliança, o Velho Testamento foi entregue para Moisés. E Yahshua, então, o que ele fez? Ele veio cumprir o Velho Testamento e falou assim: agora, isso aqui é a nova aliança, o Novo Testamento no meu sangue, esse cálice aqui. Ele estava introduzindo o Novo Testamento. Eles pararam na fronteira da terra de Canaã, lá em Gigal. A palavra Gigal significa separação, afastamento. E é justamente a questão do partir do pão é que vai fazer a separação de quem vai entrar e quem não vai entrar. Lá atrás. Lá atrás, se eles rejeitam a Páscoa lá, ou a circuncisão, eles não iam entrar. Então nós estamos na fronteira, nós estamos em Gigal. É necessário que haja heresia para que se manifeste os fiéis, os aprovados, aqueles que vão entrar. Está entendendo? Bom, irmãos, então aqui nós podemos ver, né, o irmão Romilson falando sobre o partir do pão. Cada um discerne da maneira, cada um tem que discernir, né? Cada um tem que pegar aí a Bíblia, tem que pegar as escrituras que vocês têm aí, e outra, tem aqui online também, vocês não têm desculpa para isso, né? Temos que estudar aqui, irmãos, tá certo? Então aqui eu vou deixar com vocês uma última passagem que está em 1 Coríntios 12. Entendeu, irmãos? Então vocês têm que pegar as escrituras e esmiuçar por vocês mesmos. E ter uma visão espiritual e não carnal das coisas. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente e não carnais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho,
mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé, e para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um tom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não-judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. E em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres. Depois, os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos.
É um tipo de coisa que não dá pra você comer educada. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Bom, então, irmãos, aqui eu vou encerrar o vídeo, tá? Só não leva em considerações aí os nomes, né? Mas aí que nós temos que saber discernir também, né? O nome do Criador, nosso Pai, é Yahweh, e o nome de seu Filho é Yahushua, o Mashiach. Tá certo? Então, fiquem todos na benevolência do Criador, Yahweh dos Exércitos, né? Que por benevolência nos deu Yahushua Mashiach com seu precioso sangue, para que rasgasse o véu e através disso viesse o Ruach Kadosh, que é o sangue do Mashiach, irmãos, e a sua palavra, que é a água pura, porque todo aquele que beber dessa água não sentirá sede. Louvado seja Yahweh dos Exércitos, em nome de Yahushua Mashiach. Até mais, tchau, tchau.